Boa noite a seu irmão. Os músicos podem se sentarem. A metade da administração vou precisar de Anderson. Da metade por fim. Queria pedir que vocês, os músicos, ficassem todos dentro da igreja e não ficassem assistindo o culto lá fora não, tá bom? Ficassem assistindo o culto dentro da igreja. Aqui. Deus vai colocar uma foto aqui. Estava ali o menino tocando e ver a lembrança desse homem. Quer dizer, eu já tinha lido um trecho dele aqui, mas veio no meu coração. Eu tinha lido uma passagem dele num livro e me chamou a atenção e veio no meu coração para eu colocar a foto dele. Vou colocar aí. Eu sei que a gente deve se espelhar em Cristo. Deve se espelhar em Jesus Cristo. O principal espelho da gente é Jesus, amém? Mas por que eu senti de colocar, o Espírito Santo trouxe meu coração para colocar? Esse homem, ele morreu em 2018, então está mais próximo da gente. Eu acredito que a vida dele vai espelhar um certo tipo de fé na nossa vida. Quem conhece esse homem, levanta a mão. Só Diego, profeta, João Paulo, mais ou menos. Fábia. A maioria da igreja não conhece, né? Para quem não conhece, esse homem, o nome dele é Billy Graham. Ele partiu para o Senhor em 2018. Foi um dos maiores evangelistas que o mundo já teve. Eu vou ler um pouquinho aqui da história dele. Amém? Billy Graham, ele nasceu em 7 de novembro, não, aqui no nascimento dele não. Foi um evangelista, ele partiu para o Senhor, né? Em fevereiro de 2018, acredito que foi fevereiro, tá aqui. Foi um evangelista, teólogo arminiano e pastor batista, foi conselheiro espiritual de vários presidentes dos Estados Unidos e proeminente membro da Convenção Batista do Sul. Nasceu em 7 de novembro de 1918. Partiu para o Senhor em 21 de fevereiro de 1918. Partiu para o Senhor, sabe quantos anos? 99 anos de idade. Glória a Deus. Teve 5 filhos. A ocupação dele era evangelista. Billy Graham pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer outro pregador da história ao redor do mundo. De acordo com a sua equipe, a partir de 1993, mais de 2,5 milhões de pessoas tinham dado um passo à frente em suas cruzadas para receber Jesus Cristo como seu salvador pessoal. A partir de 2008, a audiência dele nos programas de televisão e de rádio superou 2,2 bilhões de pessoas. A infância dele e juventude de Graham nasceu em uma fazenda leiteira em Charlotte, Carolina do Norte, em 7 de novembro de 1918. Billy Graham foi levado pelos pais para a Associação de Igrejas Presbiterianas e tal. Pronto, só até aí. Até aí você percebe que ele foi um grande homem de Deus e que muitas vidas foram alcançadas através da vida dele. Amém? Também percebe que Deus guardou a vida dele até a sua velhice, 99 anos de idade. Quem quer chegar até lá? Por que eu coloquei isso? Porque ele colocou uma frase eu estou lendo esse livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito, e eu cheguei numa parte que ele cita um trechozinho da vida de Billy Graham. Presta atenção. Nos primeiros anos de seu ministério, Billy Graham atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a veracidade e a autoridade da Bíblia. Ou seja, houve um período na vida de Billy Graham que ele começou a duvidar da palavra de Deus. E realmente
a Bíblia ela é um livro que existem muitas passagens que, se a gente não tiver cuidado, aquelas passagens ela pode gerar um certo tipo de dúvida. Sabia que tem? Tem passagens descritas no Novo Testamento, vamos supor em Mateus, que lá em Lucas já é colocada aquela mesma história, mas diferente. E isso pode gerar um certo sentimento assim de, rapaz, será que isso é verdade? Será que o que está escrito nessa palavra, presta aí sua Bíblia aí, Lucas. Será que o que está escrito nessa Bíblia é verdadeiro? E ele passou por esse período conflitante, de saber se isso que estava era verdade ou não. Mas presta atenção no que é relatado aqui, ó. Vou repetir a leitura. Nos primeiros anos de seu ministério, Billy Graham atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a veracidade e a autoridade da Bíblia. Agora presta atenção. Numa noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, apesar das passagens confusas que não compreendia, daquele momento em diante depositaria confiança total na Bíblia, como a única autoridade para a sua vida e seu ministério. Você está compreendendo? Ele passou por um período bem complicado, achando o diabo jogando aquela seta. Será que aquilo que está escrito é verdade? Será que eu posso confiar? Será que realmente eu posso confiar a minha vida? Por exemplo, o pastor Diego disse aqui, não vai faltar nada, não foi? Será que eu posso confiar verdadeiramente no que... Porque o que ele pronunciou foi o que estava escrito. Será que eu posso confiar verdadeiramente que isso é verdadeiro? E ele estava muito confuso e ele decidiu, ele caiu numa noite enluarada, ele caiu de joelho e disse a Deus que, apesar das passagens confusas que não compreendia na Bíblia, né? Naquele momento em diante, ele ia depositar toda a confiança total na Bíblia como a única autoridade para a sua vida e seu ministério. Ou seja, daquele dia em diante, quando ele lançou o joelho no chão, ele disse, o que tiver escrito aqui será autoridade sobre a minha vida. Se a Bíblia disser marrom, que aqui é, se a Bíblia disser que que cor é isso aqui, esse painel? Marrom. Se a Bíblia dissesse que era branco, você ficaria com o marrom que seus olhos estão vendo ou com a branco que a Bíblia diz que é branco? Foi isso que ele decidiu. Ele decidiu naquela noite colocar a sua confiança completa na palavra de Deus. E vou repetir aqui, ó. Cadê? Numa noite enluarada, ele caiu de joelho e disse a Deus que, apesar das passagens confusas que não compreendia, isso foi eu creio que foi na juventude dele, compreendia, daquele momento em diante depositaria confiança total na Bíblia como a única autoridade para a sua vida e seu ministério. Presta atenção, daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. Por que a vida dele mudou completamente? Porque ele se tornou esse homem tão poderoso, cheio de unção, de poder, que conquistou mais de 2 milhões de almas, 2,2 milhões de almas e 2,5 bilhões de pessoas alcançadas pelas rádios e pela televisão. E viveu até 99 anos de idade. Quando ele havia uma confusão na cabeça sobre será que isso é verdade, a vida dele estava parada. Quando ele decidiu crer com todo o coração e dizer assim, o que a Bíblia disser é como um juramento. É como se você estivesse fazendo um juramento.
O que a Bíblia disser, a partir de hoje eu acredito. E se ela disser, ela é a autoridade máxima. O que ela disser para eu fazer, eu vou fazer. O que ela disser para eu não fazer, eu não vou fazer. Eu acredito nela e eu obedeço a ela. Em outras palavras, se a Bíblia dissesse para você comer cocô, você tinha que comer. Estou brincando, mas é só para chamar a sua atenção. Você está entendendo? É um depósito de confiança completo no que está escrito. Estão entendendo? Se ela me orientar, se ela disser, se você está lendo a palavra e ela te chama a atenção a respeito de algo, perdoe, você diz eu perdoo. Se ela te disser, seja generoso, você diz serei generoso. Se ela te disser, seja dizimista, serei dizimista. Toda decisão que você tomar na sua vida, você deve consultar a Deus e a sua palavra. Se a palavra de Deus te der uma direção, ela deve ser a autoridade máxima na sua vida. E se a palavra de Deus for a autoridade máxima na sua vida, você vai ter o mesmo sucesso que Billy Graham teve. Talvez o seu sucesso não seja alcançar bilhões de almas, porque Deus não te chamou para alcançar bilhões, milhões. Talvez seu sucesso seja outra coisa, mas se você colocar a palavra de Deus como autoridade máxima na sua vida nunca mais será a mesma. Por isso que eu pedi para colocar a foto dele. Porque se ele fez isso, eu posso fazer. Diga, se ele fez isso, eu posso fazer. Por mais que tenha coisas que gerem dúvida, eu não me importo. Eu coloco essa noite a palavra de Deus como autoridade máxima na minha vida. Quem tem a palavra de Deus aí? Amém? E eu falei tudo isso só, claro que a palavra é a palavra, mas o que eu queria te chamar a atenção era em cima desse assunto aqui. Abra aí, David, 1 Coríntios, não. Abra aí Efésios 6,17. Eu vou falar para você hoje e domingo. Domingo o culto vai ser eu coloquei de 3h20. Mas os músicos, o pessoal vai chegar aqui 3 horas, todo mundo já vai estar aqui, tá certo? 3h20, porque não pode passar de 5 horas da tarde por causa do decreto. Eu vou falar essa noite alguns pontos porque eu devo orar em línguas. Porque eu devo orar em línguas. Amém? E domingo eu vou concluir o restante dos pontos porque eu devo orar em línguas. Está entendendo? Você sabia que tem momento na nossa vida que gera um certo tipo de um certo tipo de passividade para a gente ficar desapercebido com as coisas de Deus? Um certo tipo de incredulidade para eu parar de orar em línguas? Onde a oração em línguas ela tem um papel fundamental na nossa vida. Se eu ler só um versículo para você, 1 Coríntios 14:2, coloca aí, David. Se a palavra de Deus é a autoridade máxima, se eu decido hoje, creio na palavra, e se eu decido hoje colocar a palavra de Deus como autoridade máxima na minha vida, amém? Eu não vou aceitar nenhum tipo de distração que venha atrapalhar a minha vida de eu praticar a oração em línguas. Olha aí 14:2. Se eu acabasse o culto só lendo esse versículo hoje, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, em espírito fala mistério. Se eu acabasse o culto hoje só lendo esse versículo para você, você tinha toda a razão do mundo para continuar orando em língua, sentindo alguma coisa ou não sentindo alguma coisa. Amém?
Por quê? Porque ela é a autoridade máxima na minha vida. Se você sair daqui decidido que a palavra de Deus seja a autoridade máxima na sua vida, e você começar a orar em outras línguas, e o diabo vir com um certo tipo de ideia ou de pensamento dizendo assim para você: isso não está funcionando, isso não serve de nada, isso é coisa de doido. Você abre a Bíblia, você levanta a Bíblia, leia 1 Coríntios 14, 2, só isso. Leia Marcos capítulo 16, pode abrir aí, Marcos capítulo 16, versículo, Marcos 16, deixa eu ver aqui o versículo, quem achar aí primeiro que eu, 18, não, verso 17, é o 17. Se eu apenas lesse isso aqui: estes sinais hão de acompanhar aqueles que, coloca na versão a fiel, viu? Estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas, e é para quem acredita. Falarão novas. Esses sinais acompanharão aos que? Se um demônio se manifestar aqui, e a palavra de Deus é a autoridade máxima na minha vida, eu decidi acreditar nela de todo o meu coração, o que é que eu faço? Eu expulso o demônio. Eu não preciso sentir um arrupeio, um fogo para dizer: demônio, você tem que obedecer. Não, a palavra de Deus me disse para eu fazer isso. Ela é a autoridade máxima na minha vida. Eu decidi. Então você vai ter que sair. Se a palavra de Deus diz que falarão novas línguas, então por que eu não vou falar? Por que eu não vou orar em línguas? Você está entendendo? Diga glória a Deus. Então eu quero falar com você isso hoje, e quero falar com você o restante do domingo. Por que eu devo orar em línguas? Diga comigo: por que eu devo orar em línguas? Primeira coisa, porque eu devo orar em línguas. Porque a oração em línguas é a evidência do batismo do Espírito Santo. Se alguém dissesse para você, coloca aí Atos 10, 46, coloca, deixa aí, mas não coloca na tela não. Se alguém dissesse para você, desse jeito: eu sou batizado com o Espírito Santo, e você dissesse: você ora em línguas, ela dissesse não, então ela não foi batizada com o Espírito Santo. Porque o que me prova que eu fui batizado com o Espírito Santo é a oração em línguas. Outra coisa, alguém pode receber a experiência do batismo do Espírito Santo sem antes receber o novo nascimento? Não. A primeira experiência que Jesus nos dá é o novo nascimento. Que é o novo nascimento? A recriação do nosso espírito. Antes nós éramos um espírito decaído, nós éramos filhos do diabo, porque nós não tínhamos a natureza de Deus. Quando aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, que foi que aconteceu? Recebemos a natureza de Deus. Isso foi a primeira experiência que Jesus teve com os seus discípulos, lá em João capítulo 20. Coloca aí, João capítulo 20. Eu não sei se é João capítulo 20, versículo 21 e 22. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, quando Jesus se encontrou com os discípulos, depois de ter ressuscitado. Disse-lhe Jesus outra vez: Pai seja convosco,
Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Amém? E eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Muito menos eles não eram nem nascidos de novo. Eles não tinham o Espírito dentro deles. Porque existem duas experiências. Diga comigo, a primeira experiência, o novo nascimento. Diga, segunda experiência, o revestimento do poder de Deus. A primeira experiência, diga, a primeira experiência que eu tenho com Deus, pode repetir, a primeira experiência que eu tenho com Deus é o novo nascimento, o Espírito Santo de Deus vindo morar dentro de. A segunda experiência é o Espírito Santo sobre mim, diga, sobre mim, o poder de Deus, que é o batismo do Espírito Santo. Vocês estão conseguindo compreender? Posso avançar? Então Jesus apareceu para eles, né, no versículo 21, e diz: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Versículo 22, e havendo dito isto, ele fez o quê? Vamos ler, irmão, vamos participar. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito. Os discípulos nesse momento não eram nascidos de novo. Eles precisavam de um novo nascimento. Eles receberam a primeira experiência, o novo nascimento. Jesus disse: receba o Espírito Santo. Aí fez. E o Espírito Santo fez morada dentro deles. Amém? A segunda experiência, o Espírito Santo, ele já era nascido de novo. A segunda experiência que eles tiveram, não precisa abrir, mas você pode notar se quiser. Lá em Atos 2, capítulo 2, a partir do versículo 1. A segunda experiência, Jesus disse: não se ausente de Jerusalém até receber a promessa do Pai. Qual era a promessa? O batismo no Espírito Santo. Eles ficaram em um lugar trancado, buscando a presença de Deus, e de repente apareceu, a Bíblia diz, como que línguas de fogo. Pode tirar esse versículo. Como que línguas de fogo caindo sobre eles. Eles estavam recebendo o batismo do Espírito Santo. Quem está entendendo? E eles começaram a falar em línguas estranhas. Eles precisaram ver uma manifestação sobrenatural. A Bíblia diz que era como língua descendo sobre eles. E eles começaram a falar. Hoje nós não precisamos ver manifestação para falar em línguas. Porque naquele tempo Deus estava dando uma experiência a eles que eles nunca tinham visto falar. Nunca tinham visto, ninguém tinha orado em línguas naquela época. Eles precisavam de algo espetacular para eles orar em línguas. Olha para seu irmão e diga assim: você não precisa de algo espetacular hoje na nova aliança para orar em línguas. Olha de novo para ele e diga: você precisa ter fé. Você precisa acreditar. Você precisa receber Jesus como Senhor. Você precisa, pela fé, receber o Espírito Santo e liberar a oração em línguas que está dentro de você. Quem está entendendo? Dá glória? Segunda experiência foi o batismo do Espírito Santo. Agora diga comigo: por que eu devo orar em línguas? Diga: primeiro, porque é a evidência que eu fui batizado com o Espírito Santo. Pela fé. Diga: pela fé. Pela fé eu vou receber. Quem já recebeu, amém. Quem não recebeu, diga: eu vou receber o batismo do Espírito Santo. E vou passar a orar em outras línguas. Por que eu vou orar em línguas? Porque a palavra de Deus é a autoridade máxima na minha vida. Porque Jesus disse: quem crê expulsa demônio e fala em línguas. Quem crê expulsa demônio e fala em línguas. E por que eu vou falar em línguas? Porque eu decidi fazer tudo o que a palavra diz que é para eu fazer. Obedecer tudo o que a palavra diz que é para eu obedecer. Ela é a autoridade máxima na minha vida. Se ela diz que eu oro em línguas, eu vou orar em línguas. Se ela diz que é para eu perdoar, eu perdoo. Se ela diz que é para eu ser generoso, serei generoso. Se ela diz o que ela disser, eu estou disposto a fazer. Amém?
ela é a autoridade máxima. Qualquer situação que acontecer na sua vida, você deve perguntar: o que a palavra de Deus diz? Amém? Amém? Diga: eu devo orar em línguas, porque é a evidência, é o sinal do batismo do Espírito Santo. Por que eu devo orar em línguas? Abra aí Efésios 6,17. Porque é uma forma de manter comunhão com Deus. É forte, irmão. A oração em língua não é uma oração de sentimento, é uma oração de fé. Você não pensa o que você vai dizer, você diz o que está dentro do seu espírito. Eu vou repetir. Você não pensa o que vai falar, você pronuncia o que está dentro do seu espírito. Porque você crê. Tem gente que diz: eu não consigo. E o que é que está impedindo você de orar? Talvez só seja porque você não é nascido de novo. Porque se você for nascido de novo, o Espírito Santo vai gerar palavras no seu interior. E você vai fluir com essas palavras. Laquindro conframante, stablecarandro cousa. Me pergunta: o que foi que você disse, pastor? Pergunta? Sei lá. Porque a Bíblia diz que a mente não compreende, mas em espírito fala de mistérios. Diga: por que eu devo orar em línguas? Porque eu mantenho, pode responder comigo, porque eu mantenho comunhão com Deus. Efésios 6,17. Eu não tenho medo de orar em línguas. Antigamente eu tinha. Eu e Diego tinha medo de orar em línguas. Porque eu pensava que estava imitando o pastor. Porque eu pensava que aquela oração podia não ser de Deus. Era isso que o diabo botava na minha mente. Porque ele não queria que eu orasse. Porque a oração em línguas, ela é fundamental para um cristão. Imagine Deus te dar uma ferramenta e diga: ore essa ferramenta, ore essa linguagem que você está se comunicando comigo, coisas ocultas. Tem uma versão da Bíblia que diz que é coisas ocultas. Imagine quando o pai estava entre a vida e a morte, eu não sabia como orar como convém, mas eu orava em línguas quando meu espírito estava apertando, e eu querendo chorar por dentro, e eu orava, Raman, Choreg, lembre, chorava, e quanto mais eu orava, notícia boa chegava. Foi o primeiro idoso com 81 anos que escapou do Covid aqui em Tapetim. Aí você pergunta: foi porque foi sorte? Não, foi oração em línguas. Eu não tenho um pingo de dúvida. Coloca aí Efésios, leia junto comigo. Tomai, vamos ler junto. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, como é que você ora no Espírito? Rabacacharabacasol, rindecasto colambraseque, frumbramagatchon requenseca. Quem tem relógio de cronômetro? Quem tem relógio que faz aquela zoadinha de hora em hora? É bom aquele relógio. É porque o meu queimou. Mas tem uns da Casa que Daniel disse que é fake só. Eu digo: mas esse aqui é bom. Vê os preços, só trabalha com esse da Casa. Não estraga nunca. É 25 anos que acaba com um relógio daquele da Cássio. De hora em hora você pode, ele faz pim-bim, você talvez está esquecido, mas se você botar no coração, quando ele fizer pim-bim, você xaraca, socolombracá, xereque, sacalabracá, sombra que, aí de repente você esquece, está fazendo as coisas, está conversando.
De repente ele, pim, bim, é você, show pra cá, que rumba se que trocorabassá. Aí deu 10 horas da manhã, ele, pim, bim, você, o que mandro, cosenchenge, saca, braca, lacaçu, rugueche, que sabraca. Orando em todo tempo, com oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso. Diga comigo, vigiando nisso. Porque a oração em línguas me deixa conectado 24 horas com Deus. Pastor, eu posso orar? Se a palavra de Deus é a autoridade máxima na sua vida, você está duvidando do que ela diz? Sua mente pode dizer, será que isso é verdade? Billy Graham disse assim, Senhor, colocou o joelho no chão. E Billy Graham disse assim, Senhor, a partir de hoje, a palavra de Deus será a autoridade máxima na minha vida. Eu decido acreditar nela. Se 1 Coríntios capítulo 14 versículo 2, coloca aí, 14 versículo 2, diz que quem ora em línguas, coloca rápido, quem ora em línguas, travou? Porque quem fala em língua desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, em espírito fala mistério. Se a palavra de Deus diz que quando eu oro em línguas estranhas, língua desconhecida, eu falo mistério com Deus, então eu vou orar. Eu vou orar. Coloca outra versão, coloca RA. Essa é só mudar aí, RA. Se eu não me engano, é RA diz. Leia, vá, por favor, leia. Fala mistério. Você está entendendo? Você tem que decidir hoje. Você tem que decidir hoje. Acreditar. É tudo ou nada. É tudo ou nada. É pegar ou largar. É crer ou não crer. Eu quero acreditar. Quem crê não tem medo. Olha para seu irmão e diga, quem crê não tem medo. Diga, quem crê não tem medo. Quem crê não olha para trás. Quem crê não esmorece. Quem crê avança. Acordei bem cedinho hoje e disse, Daniela, eu não fui correr não, porque eu estou muito esmorecido. Aí fiquei na cama deitado. Tinha botado o tênis, tirei o tênis. De repente veio uma palavra de Deus dentro de mim. Seja valente. Porque até nas coisas naturais, Deus fala com a gente. E quando a palavra veio e disse, seja valente, eu dei um pulo da cama. Botei o tênis e fui correr. Amém? Eu decidi. Você crê? Você quer decidir colocar a palavra de Deus como autoridade máxima? Pastor, eu estou na inatividade. Eu estou passivo. Eu não tenho forças para orar. Está dando uma preguiça, uma desmotivação, um certo tipo de incredulidade. Aqui tem gente com incredulidade na oração em línguas, sem forças para orar. É verdade. Não sinto nada, estou cansado, estou enfadado. Mas a palavra de Deus é a autoridade máxima. Ramando Roquissa, o rei que lambra cacheque. Bote 1 hora por dia.
Bote 1 hora por dia de oração em línguas. O Raman se quebra, se te conflambrar. Quando o diabo disser, estás fazendo o quê? Estás perdendo tempo. Abra 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e cite o versículo para ele. Eu não estou perdendo tempo, porque a palavra de Deus diz, e ela é autoridade máxima. Se ela está dizendo é verdade. Se ela diz que esse painel é branco, eu acredito que ele é branco. Versículo 4, pula aí para o versículo 4. Leia comigo. Assim mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Se eu parasse aqui e dissesse, irmão, vamos embora para casa e ora em língua, porque a Bíblia está dizendo que quem ora em língua está se edificando. Procura o significado de edificar. Veja a definição de edificar: fortalecer, criar raízes, crescimento, força. Um crente que não ora em línguas, ele é fragilizado. Comece a orar em línguas. Acorde de manhã, ore em línguas. Ore meia hora. Durante o dia, seja perseverante em orar. Quando a Bíblia diz, volta lá para Efésios, o mesmo versículo anterior de Efésios que estava. Quando a Bíblia diz que devemos perseverar, vigiar todo o tempo em oração e súplica no Espírito, comece a vigiar nisso. Faça disso uma prática na sua vida. Ei, você não vai só mexer com as suas estruturas. Pode ir para o teclado antes. Aleluias. Você vai mexer com as estruturas das pessoas que estão próximo de você. Coisas espirituais vão acontecer. Eu acredito na palavra. Você crê na palavra? Aleluias. Versículo 18. Com toda oração e súplica. Aleluias. Em todo tempo. No Espírito. Vigiando com toda perseverança. Súplica por todos os santos. Saia da carnalidade, meu filho. Tem muita gente atolado na carnalidade. A carne está sobressaindo, está dominando, está governando. Você está fraco espiritualmente. Você precisa vencer isso. E o lugar de vencer começa com a oração em outras línguas. Oração em línguas, oração em línguas, oração em línguas, oração em línguas, oração em línguas. Sabe o que foi que Smith Wigglesworth disse? Homem de Deus, chamado apóstolo da fé. 21 pessoas ressuscitou no seu ministério. 21 ou foi mais. Andava no poder de Deus. Você não é obrigado a ser um apóstolo para andar no poder de Deus. Você pode ser um professor e andar no poder de Deus. Você pode ser um advogado e andar no poder de Deus. Você pode ser um secretário e andar no poder de Deus. Você pode ser um motorista e andar no poder de Deus. Você pode ser um empresário e andar no poder de Deus. Você pode fazer o que for, mas vai fazer no poder de Deus. Aleluias. Sabe o que é que os caras faziam com uns carneiros? Eu acho que eram os carneiros. Carneiros. Porque eu estava lendo porque eles colocavam um óleo, um tipo de um óleo no nariz deles. Porque juntava mosquito e ficava agoniando eles, e eles pegavam, corriam e danavam com a cabeça na parede, e tinha alguns que morriam. E eles pegavam e colocavam um óleo assim no nariz, e aqueles mosquitos não vinham pousar. Entenda o que o Espírito quer dizer. O óleo representa a unção do Espírito. O mosquito representa demônios. Um crente que ora em línguas, ele coloca os diabos para correr. O crente que não ora em línguas, os diabos estão bem pertinho dele. Demônio não aguenta um crente que ora em línguas.
Amém? Pode vir o pessoal do louvor. Em toda oração, vamos ler junto novamente. Em toda oração, bora igreja. Súplica, em todo tempo, no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os. Diga, por que eu devo orar em línguas? Porque é uma forma de manter comunhão com Deus. Falei só 2 pontos. Domingo eu vou falar mais. Amém? Então fique de pé. Aleluias. O profeta tem algo para passar aqui bem rápido, para nós orar. Amém? Eu vou falar. Usa tremendamente do teu servo, o pregador. E o pastor repetiu várias vezes que o que importa é a palavra de Deus. Falava aqui, o que importa é a palavra de Deus. O que a palavra disser, eu vou acreditar na palavra. E Deus vem falar tremendamente comigo, irmãos. Porque acerca dessas coisas que está acontecendo aí, no mundo espiritual, está assim, irmãos, um caos sério. Mas Deus falou, eu estava tomando banho no banheiro agora de noite, e Deus falou comigo e colocou uma palavra no meu coração. Que antes de eu falar, eu vou passar a primeira palavra que Deus falou, que eu peço para o irmão David abrir aí, se ele puder abrir. É em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E todo mundo vai ler o que está escrito. Aí, irmãos, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar-me, sua terra, sararei a sua terra, sararei a sua terra. Agora eu vou falar o que o papai do céu falou comigo, irmãos. Eu estava no sítio, capinando, limpando o mato, e Deus falou assim comigo: diga ao meu povo, diga à minha igreja, diga à minha nação, diga à minha nação, diga para que as pessoas possam escutar. Muitas pessoas têm falado coisas aí, irmão, no YouTube, na internet, falando muitas coisas por aí, mas eu creio que foi o Espírito Santo que falou comigo, e disse assim: diga à minha igreja, diga ao meu povo, que o fim dessa pandemia, eu estou colocando um fim dessa pandemia, desse Covid, dessa doença maldita que está aí. Nós estamos no mês de abril, nós vamos passar o mês de abril todinho, nós vamos passar o mês de maio todinho. Agora quando for no mês de junho, irmãos, o Senhor falou comigo e disse assim: meu filho, quando for no mês de junho, eu vou dar um fim nisso. Eu vou dar um basta 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 nisso. Eu vou cumprir o que eu tenho falado ao meu povo, que vou sarar a minha terra. Oh, aleluias. Feche seus olhos assim, levante as suas mãos. Confie em mim. Se você nunca orou em línguas,